Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima e é muito bom ter você aqui. Espero que esse estudo lhe abençoe. Vamos dar continuidade ao estudo sobre a tentação de Jesus no deserto, que ocorreu logo após o seu batismo. Essa é a terceira parte, onde vamos relatar o que nós encontramos em Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Vamos lá? Lucas, capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito no deserto. Aqui vemos que Jesus iniciou seu ministério imediatamente após seu batismo, não indo diretamente a Jerusalém, a sede do poder, precedido pelo João Batista e com a glória divina em torno da sua cabeça. Mas Jesus se retirou para um deserto, que sem interrupção ele pôde se preparar para seu trabalho em jejum, meditação e oração, e sustentando tentações. Por isso, disse que sua jornada para o deserto foi empreendida pela direção ou forte impulso do Espírito. Às vezes sentimos que se o Espírito Santo nos guiar, será sempre junto a águas tranquilas, como nós vemos no Salmo 23, 2. E ele me faz deitar em pastos verdes e me leva a águas quietas. Mas isso não é necessariamente verdade. Ele conduziu Jesus ao deserto por um longo e difícil período de testes, e também pode nos levar a situações difíceis. Ao enfrentar provações, primeiro devemos nos certificar de que não as ter causado por causa do pecado ou de escolhas imprudentes. Se não encontrarmos pecado para confessar ou comportamento insensato para mudar, devemos pedir a Deus para fortalecermos para o seu teste, tendo cuidado de seguir fielmente onde quer que o Espírito Santo nos leve. Versículo 2. E por 40 dias foi tentado pelo diabo, e não comeu coisa alguma naqueles dias, e terminados eles, teve fome. Jesus foi tentado por Satanás durante todos esses 40 dias, mas não sabemos as várias artes sutis que aquele espírito maligno usou no decorrer de uma tentação por tanto tempo. Somente as 3 últimas que ele fez no final dos 40 dias são registradas, talvez porque fossem mais violentas que o resto, ou para a instrução da humanidade. Versículo 3. Então o diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Neste momento, Satanás encontrou Jesus faminto e adaptou sua tentação às dores presentes, à sua fraqueza especial naquele momento. O diabo suspeitou ou até sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele começou sua tentação com um "se". Ele sussurrou isso no ouvido de Jesus. Na verdade, Satanás estava desafiando a autoridade e questionando a identidade de Jesus. Se nós podemos ser levados a duvidar de nossa filiação e a temer que não sejamos um filho de Deus, Satanás terá começado a vencer a batalha. Então ele começa a atacar a base da fé. Aqui, Satanás convida Jesus a realizar um milagre de tipo impróprio em seu próprio nome. Mas Jesus não realizou nenhum milagre para si mesmo. Às vezes, o que somos tentados a fazer não é errado em si. Transformar uma pedra em pão não era necessariamente ruim. O pecado não estava no ato, mas na razão por trás dele. O diabo estava tentando fazer com que Jesus tomasse um atalho para resolver o problema imediato à custa dos seus objetivos de longo prazo, para buscar conforto com o sacrifício de sua disciplina. Satanás geralmente age dessa maneira, persuadindo-nos a agir até mesmo a ação certa, pelo motivo errado ou na hora errada. O fato de algo não estar errado em si não significa que não seja bom para um determinado momento. Muitas pessoas pecam ao tentar cumprir desejos legítimos fora da vontade de Deus ou antes de seu cronograma. Devemos questionar se o Espírito Santo está nos guiando a fazer isso ou Satanás está tentando nos tirar do caminho. Versículo 4. Jesus lhe respondeu: está escrito que não só de pão viverá o ser humano. Está escrito. Esta é a espada de Cristo. Devemos perceber como ele atirou rapidamente da bainha. Que espada afiada de 2 gumes é essa para ser usada contra Satanás? Esta arma poderosa está disposta para todos nós,
devemos acreditar na inspiração das Escrituras. Agora mesmo há um ataque feroz ao livro de Deuteronômio. É curioso que todos os textos que Cristo usou durante a tentação foram retirados de Deuteronômio. Aqui a citação é de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E te afligiu e te fez ter fome, e te sustentou com maná, comida que não conhecias tu, nem teus pais a conheciam, para fazer-te saber que o homem não viverá de só pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Não só de pão viverá o ser humano. Como se Jesus dissesse: Deus pode me sustentar sem eu transformar a pedra em pão. Deus pode me causar problemas sem dizer ou fazer algo errado. Eu não sou dependente do exterior e do visível. Se nós podemos nos sentir assim, podemos apropriar-nos da promessa de Deus e citá-la a Satanás dizendo: está escrito, usando conforme Cristo fez. Assim sairemos vencedores no tempo da tentação, assim como Jesus fez. Versículo 5. E o diabo levou a um lugar alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo num instante. Esta tentação, que fica aqui como a segunda, é por Mateus colocada na última das três. Mateus, escrevendo para judeus, procurou enfatizar os detalhes que fosse mais apelativo para seus leitores. Desta maneira, enfatizava que a terceira tentação ocorreu sobre um monte muito alto, lembrando aos judeus que Jesus era o novo Moisés, porém perfeito. Marcos, por sua vez, destaca que Jesus estava entre as feras, para confortar os leitores romanos, que provavelmente enfrentavam as perseguições e os riscos de serem lançados aos leões em algum anfiteatro. Lucas apresenta seu evangelho de uma perspectiva bem universal, escreve para os gregos e dá muita ênfase ao ministério do Espírito Santo. Por isso, começa a narrativa das tentações mencionando que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Lucas colocou a última tentação em Jerusalém, o símbolo dos que rejeitam a Jesus no seu evangelho. Com isso, mostra que no início do ministério de Jesus, a vitória já fora antecipada. Deve-se notar, contudo, que por detrás das peculiaridades de cada autor, subjaz uma unidade básica. A história não é inventada, é um fato real. Por isso, os três sinóticos concordam em afirmar que a tentação foi no deserto, durou 40 dias e que para lá Jesus foi impelido pelo Espírito Santo. Além do mais, sobressai o fato mais importante: Jesus venceu Satanás e todos os cristãos em Jesus e por Jesus também podem vencer as tentações. Os dados apresentados sugerem que Mateus, Marcos e Lucas eram mais que biógrafos preocupados apenas com fatos. Era preocupação deles tornar os fatos históricos e interpretá-los à luz da maneira de salvação para levar seus respectivos leitores a um compromisso com Jesus. Versículo 6. E o diabo lhe disse: darei a ti todo esse poder e sua glória, pois a mim foram entregues, e os dou a quem quero. Pois a mim foram entregues. Isso contém uma insinuação vil, que Deus havia feito o que ninguém que realmente entende a natureza de Deus e a criatura pode supor possível. Isto é, que Deus havia se separado do governo do mundo por suas próprias mãos. E podemos acrescentar a isso que, no texto que Cristo citou, há o suficiente para derrubar essa noção, uma vez que Deus se apropria para si mesmo a adoração de todas as suas criaturas, implicando claramente seu império universal e domínio sobre todos, e o respeito que ele tem pela observação religiosa e pela obediência de todos os súditos de seu reino. Podemos observar, a partir desse versículo, que a insolência do tentador é ilimitada. Ele promete liberalmente o que lhe é peculiar a Deus. Ou seja, em troca, pede o que é devido somente a Deus, adoração religiosa. Isto é, um reconhecimento não por ser a primeira causa de todas as coisas, o Criador, o Preservador e o Governador do Universo. Pois nessa mesma ocasião, ele confessou que o que ele tinha havia sido entregue a ele. Mas um reconhecimento de sendo seu Senhor do mundo, a ponto de dispensar suas alegrias a quem quisesse. Esse reconhecimento implica igualmente uma promessa de submissão às medidas
que ele, como Senhor do mundo, deve prescrever. Versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Pela adoração, Jesus permutaria sua independência com os reinos do mundo. Se ele aceitasse esses termos, não seria realmente soberano, porque se veria obrigado a reconhecer o poderio de Satanás. Essa tentação era uma forma de oferecer poder a Jesus pelos meios errados. Os métodos de Satanás envolveram pular a cruz, uma instigação para tomar o caminho mais fácil até o poder. Versículo 8. E Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Jesus citou Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e por seu nome jurarás. Jesus não discutiu com Satanás sobre quem é o dono do mundo, mas recusou a validar a afirmação do diabo adorando. Jesus sabia que redimiria o mundo entregando sua vida na cruz, não fazendo aliança com nenhum anjo corrupto. Versículo 9. Então o levou a Jerusalém e o pôs sobre as partes mais altas do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és filho de Deus. Em seu terceiro ataque, Satanás retornou ao escárnio. Se tu és. Deus acabara de declarar esse fato, como vimos em Lucas, capítulo 3, versículo 22. Tu és meu filho amado, em ti me agrado. O diabo ainda usa a artimanha de suscitar dúvidas a respeito da palavra de Deus. Lance-te daqui abaixo. Se Jesus pulasse do alto da ameia para o meio do povo e chegasse ao chão incólume, seria aclamado como Messias do céu, e sua reputação seria imediatamente formada. Versículo 10. Porque está escrito que mandará aos seus acerca de ti que te guardem. Agora, Satanás tenta citar as Escrituras como ele pode fazer quando responde a seu propósito, mas ele nunca cita corretamente. Ele fez isso, no entanto, com propósito, não por desventura ou por esquecimento. Ele deixou de fora as palavras muito necessárias, todos os seus caminhos, do Salmo 91, versículo 11. Ele ordenou aos anjos quanto a ti, para que guardem todos os teus caminhos. Assim, Satanás deixou de fora essas últimas palavras, pois não era o caminho de um filho de Deus descer de um pináculo do templo de cabeça para o abismo abaixo. Versículo 11. E que te sustentarão pelas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. A mera utilização de palavras bíblicas nem sempre revela a vontade de Deus, principalmente se elas são ditas em um contexto errôneo. A proteção de Deus é para eventos que acontecem a seus servos, não uma desculpa para buscar tais perigos para fazer Deus provar a si mesmo. Versículo 12. Jesus lhe respondeu: dito está, não tentes ao Senhor teu Deus. Tentar Deus, no sentido que essa frase é usada aqui, é fazer uma prova imprópria de seu poder. A expressão de Jesus também pode ser interpretada como significando que as Escrituras nos proíbem de prescrever a Deus em que casos ele exercerá seu poder, e como não devemos correr para o perigo sem o chamado, na expectativa de uma libertação extraordinária, também não devemos ditar à sabedoria divina que milagres serão feitos para a convicção dos homens. Versículo 13. E quando o diabo acabou toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. A vitória de Cristo sobre o diabo no deserto foi decisiva, mas não final. Ao longo de seu ministério, Jesus confrontou Satanás de muitas formas. Isso implica que ele atacou Jesus depois, o que, se não antes, ele certamente o fez no jardim do Getsêmani, onde Jesus disse aos judeus em Lucas capítulo 22, versículo 53: esta é a vossa obra, e sob a autoridade das trevas. Quando o tentador se foi, vários anjos bons vieram e serviram a Jesus, trazendo a ele tudo o que precisava. Encerramos aqui essa parte da tentação de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!